Bom, vamos dar prosseguimento então à psicoterapia institucional, que é mais uma vertente do movimento institucionalista que nós estamos visitando depois de termos visto as pedagogias institucionais. E eu explicava para vocês no outro vídeo que a psicoterapia institucional, dizem aqueles que contaram a história dessa vertente do movimento institucionalista, se desdobrou em duas gerações ou duas épocas. No vídeo anterior, nós falávamos sobre aquela transcorrida nos anos 40, na França, no meio da Segunda Guerra Mundial e, incrivelmente, sob o jugo da invasão nazista. Então, foram circunstâncias muito imprevistas, muito inopinadas, que, por paradoxal que pareça, tornaram possível essa experiência transformadora da instituição psiquiátrica, ao que tudo indica. Ou seja, num cenário comum no qual as normas que regem a instituição psiquiátrica estivessem vigorando, ou seja, fora dos tempos de guerra, talvez tivesse sido muito difícil a experiência que foi levada a cabo pela psicoterapia institucional da primeira geração, na medida em que, como eu salientava para vocês, o nazismo, o advento do nazismo, a invasão nazista na França, como que desinstitucionalizou, desnormatizou todas as instituições nacionais francesas, dentre as quais o hospício era uma delas e, diga-se de passagem, uma das mais tradicionais. Ora, como em função da invasão nazista, os hospitais foram, na prática, deixados à sua própria sorte, bem como os pacientes que havia neles, e eram milhares, eram muitos hospícios, com cada um com 5, 6 mil pacientes, residentes, né? Isso se tornou um campo fértil, tornou alguns desses hospícios um campo fértil para uma experiência transformadora e inovadora. Então, o pessoal da psicoterapia institucional aproveitou fatores circunstanciais, provisórios, inesperados, indesejáveis sob muitas formas, para promover essa primeira experiência mais ou menos organizada de transformação da instituição psiquiátrica. Lembrem, entretanto, que isso que é a instituição psiquiátrica já estava sob crítica praticamente desde a sua criação oficial na França em 1848. Explico melhor. Embora nós saibamos que Pinel deu como que o pontapé inicial do que a gente chama hoje de psiquiatria, ou pelo menos a ele foi atribuída essa primazia, no ano de 1794, designado para a direção do Hospital Geral de Bicêtre pela Revolução Francesa, somente em 1848, ou seja, mais de 50 anos depois, é que foi promulgada a primeira lei sobre assistência psiquiátrica na mesma França. Ora, poucos anos depois de promulgada essa lei e tendo a partir dela passado a existir oficialmente hospícios, tal como nós os conhecíamos até há pouco tempo, instituições totais, instituições de asilamento que usavam o pretexto da retirada dos sujeitos do convívio social para tratá-los, curá-los e reinseri-los na sociedade, o que verdadeiramente praticamente nunca acontecia, como é sabido. Desde essa época, o hospício passou a ser criticado, ou seja, 3, 4 anos depois da promulgação da lei, os hospícios já eram criticados e, de acordo com critérios
que são muito familiares, muito contemporâneos a nós e à reforma psiquiátrica. Como o que, por exemplo? Como o fato de que, segundo o Poder Judiciário, o hospício sequestrava direitos civis dos pacientes psiquiátricos. Então, eles privados de liberdade por efeito da doença, e é bom sempre lembrar que a psiquiatria não tinha uma explicação satisfatória para as doenças mentais, como não tem até hoje, diga-se de passagem, a justiça, então, invocava esse argumento para dizer que o que estava havendo ali era um sequestro da liberdade, das garantias individuais daqueles pacientes, por incrível que pareça, né? Da mesma forma, dentro da própria medicina, havia muitas outras correntes que sustentavam a ideia bastante familiar a nós hoje em dia, mas conhecida da psiquiatria desde 1850 e pouco, de que a psiquiatria não detinha formas efetivas de tratamento da doença mental. E, por esta razão, de ordem médica, também não poderia haver hospícios, tá claro? Só que, como o hospício, ao mesmo tempo, foi uma ferramenta de gestão social muito útil, porque não há dúvida de que é muito menos trabalhoso, muito mais prático e, de certa forma, talvez até mais econômico você encarcerar um monte de indesejáveis num lugar, deixá-los ali eternamente até morrerem, do que você, como hoje se pretende no cenário da reforma, ter um projeto terapêutico para cada um, cuidar deles, fazendo com que eles permaneçam com suas famílias ou nas comunidades de onde eles provieram, estabelecendo que esses cuidados têm que ser multiprofissionais e não apenas pelo médico, que, diga-se passagem, era uma figura rara nos hospícios do século XIX. Né? Não é que eles não tivessem psiquiatras, mas o psiquiatra muitas vezes estava lá só para intercorrências. Uma vez o cara entrando, o médico ia lá só para ver pontualmente a condição dos pacientes. Então, claro que isso não é uma regra, né? Mas era frequente acontecer isso lá e aqui no Brasil também durante muito tempo. Então, vejam que, embora houvesse críticas ao hospício desde muito precocemente, provavelmente foi só em 1940 e pouquinho, no cenário da Segunda Guerra Mundial, na França ocupada pelos nazistas, que o movimento da psicoterapia institucional de primeira geração organizou mais ou menos a primeira tentativa consciente, eu diria, sistematizada, ou aproximadamente sistematizada, de transformação da instituição psiquiátrica, daquelas formas que eu descrevi no vídeo anterior, né? Uma certa dose de liberdade assistida, abolição de grades, de camisas de força, uso de arte-terapia, de psicodrama. Como esses camaradas que iniciaram a psicoterapia institucional, embora alguns deles fossem psiquiatras, eles eram especialmente militantes políticos de esquerda, eles tinham sobre as doenças mentais uma perspectiva que era, digamos assim, sociológica, né? Ou socialoide, traduzindo então as doenças mentais como um dos produtos da sociedade desigual, classista, injusta que caracterizava a sociedade burguesa. Pouco importa que ela fosse nazista, ou democrata, ou fascista, ou qualquer outra coisa. Então o sujeito enlouquecia literalmente por força de circunstâncias histórico-sociais, econômico e políticas. Tá? Só que essa ideia já estava presente de alguma forma no Pinel, em 1790 e pouco. O Pinel, ele acredita, como muitos psiquiatras ao longo do século XIX também acreditarão,
que a loucura, mesmo que tivesse causas orgânicas, os mecanismos disparadores desses quadros orgânicos seriam condições sociais e de trabalho demasiadamente agressivas aos homens e mulheres do que as que tinham vigorado até então, antes do advento da Revolução Industrial, do capitalismo, das grandes migrações que houve do campo para as cidades, desterritorializando esses sujeitos, né? E era muita gente, eram milhões de pessoas, né? Então, de alguma forma, essa ideia de que a vida social e seus rigores, ela enlouquece, tem essa capacidade de enlouquecer, já está presente no Pinel, mas não com um lastro ideológico marxista ou anarquista, como é o caso, ou foi o caso dos autores, né, dos iniciadores, dos gestores da psicoterapia institucional da primeira geração. Eu terminei outro vídeo dizendo que, com o término da Segunda Guerra Mundial, entretanto, e a vitória dos aliados, a França teve todas as suas instituições nacionais reinstitucionalizadas, inclusive o hospital psiquiátrico. Então, os hospitais psiquiátricos, que eram vários e pertenciam majoritariamente ao Estado Nacional francês, eram, portanto, entidades públicas. Como hoje nós temos o IPUB, o PINEL, Colônia Juliana Moreira, etc., Nise da Silveira, eram hospitais do Estado e que voltaram às mãos do Estado. Só que o Estado Nacional francês sempre tinha pautado a sua política de saúde mental com base no que a gente chama de psiquiatria tradicional, quer dizer, o hospício como um lugar mais de exílio social do que propriamente de tratamento e de cura das doenças mentais, até porque, até serem criadas as primeiras medicações verdadeiramente psiquiátricas, os primeiros antipsicóticos, que também foram sintetizados na França, só que alguns anos depois, a partir de 1952, 53, carbamazepina, haloperidol foram os primeiros. Rigorosamente não havia medicação alguma que desse conta das doenças mentais. Então, tudo que se podia fazer em relação aos doentes mentais dependia fundamentalmente de, em primeiro lugar, de ver caso a caso quem era passível de sofrer algum tipo de tratamento por outra via, né, como arte-terapia ou coisa parecida, ou aqueles que de fato estavam completamente fora de possibilidades terapêuticas, porque você não consegue de fato fazer coisa alguma com um delirante crônico, por exemplo, ou um paciente que esteja extremamente agressivo, como muitas vezes acontece no caso das doenças mentais. Não é a regra, mas acontece. Às vezes é intermitente, mas acontece. Então, eu dizia, né, com o término da Segunda Guerra Mundial, o pessoal da psicoterapia institucional teve que picar a mula, teve que ir para outro canto, teve que, enfim, né, abandonar essa experiência pioneira, mas a ideia, o germe da transformação da instituição psiquiátrica permaneceu. Até mesmo porque, também por força da Segunda Guerra Mundial, com o fim da guerra e o desvelamento da realidade terrível dos campos de concentração nazistas, ficou insustentável a ideia de que sociedades democráticas, como as ocidentais, continuassem a manter em tempos de paz estruturas, megaestruturas como eram os hospícios, que em tudo se assemelhavam aos campos de concentração nazista que causaram horror ao mundo todo. Na verdade, os campos de concentração não foram uma invenção dos nazistas, mas sim dos comunistas, desde a Revolução Bolchevique de 1917, outubro de 1917. Então, na verdade, quando Hitler
e seus capangas criam os campos de concentração, eles foram buscar inspiração ali do lado, na União Soviética, com os comunistas, né, que já tinham dúzias e dúzias do que eles chamavam de gulags, campos de concentração, campos de trabalhos forçados. Só que quem estava nesses campos de concentração, de trabalhos forçados, não eram estrangeiros, não eram membros de outra etnia, eram sujeitos considerados dissidentes da tirania comunista na União Soviética. E nesses campos não só houve muito trabalho escravo, como houve milhões e milhões de mortes. Então, esqueçam a ideia de que o pensamento político de esquerda seja de fato libertário, como a maioria dos professores ingenuamente acredita ou quer fazer crer. Não, é uma tirania como outra qualquer. Então, eu dizia, o desvelamento da verdade sobre os campos de concentração tornou a continuidade do hospício uma impossibilidade absoluta pelo paradoxo que ele apresentava. Então começaram a surgir aqui e acolá, na própria França, em outros lugares, tentativas de, pelo menos, amenizar as durezas do hospital psiquiátrico tradicional. Então, na França, já que a psicoterapia institucional propunha algo que era avançado demais para a mentalidade daquele tempo ainda, mas, por outro lado, a psiquiatria tradicional já não parecia satisfatória, já não parecia razoável para os próprios psiquiatras, para o próprio Estado Nacional francês e outros estados nacionais europeus, americanos, etc., foi criada na França, surgiu na França, logo depois da guerra, uma espécie de reforma, de outra reforma da psiquiatria que levou o nome de psiquiatria de setor. A psiquiatria de setor, então, acabou sendo uma espécie de reforma psiquiátrica francesa que não era tão avançada, né, tão ousada quanto a psicoterapia institucional da primeira geração havia sido, na medida em que o hospital psiquiátrico continuava sendo um recurso fundamental da psiquiatria de setor, um recurso terapêutico fundamental. Mas a psiquiatria de setor, ao mesmo tempo, trouxe algumas novidades muito interessantes e que existem hoje, por exemplo, no cenário da reforma psiquiátrica brasileira, que preconiza o fim do hospício. Como, por exemplo, lugares intermediários de tratamento, unidades pequenas para internações de pequeno prazo, a divisão do território francês em setores, daí o nome psiquiatria de setor, de modo que os pacientes, quando precisassem ser internados, não tivessem que ser deslocados, ou mesmo não pudessem ser deslocados para longe das suas comunidades de origem, das suas famílias de origem, na tentativa de preservar esses vínculos. Havia ambulatórios de saúde mental para pacientes que não necessitavam de internação. A ideia de centros de convivência, né, como hoje a gente tem os CAPs, 1, 2, 3, etc., não era conhecida ainda, não havia sido proposta ainda. Mas, sem dúvida alguma, a psiquiatria de setor foi uma iniciativa inovadora no cenário de uma psiquiatria que, entretanto, continuava sendo fundamentalmente conservadora, tradicional. A psiquiatria de setor, entretanto, foi uma iniciativa relativamente marginal na França, ou seja, não se tornou a política oficial de saúde mental da França, a não ser vários anos depois, a partir de 1964. E vocês podem perguntar, mas o que aconteceu com a psicoterapia institucional enquanto isso? Ela como que se eclipsou, então, como eu dizia, depois do final da Segunda Guerra, mas a ideia de uma transformação mais ousada da psiquiatria, mais irreverente, mais audaciosa, ela continuou em germe, continuou em botão,
e floresceu novamente aproximadamente em 1952, 1953, também na França, já em tempos de paz, com a chamada psicoterapia institucional da segunda geração, que conservou em relação à primeira geração vários pontos de contato, mas algumas diferenças. Uma dessas diferenças esteve no fato de que eles, percebendo que seria muito difícil promover uma reforma muito ousada do hospital psiquiátrico em hospitais públicos, né, administrados então sob o signo do Estado Nacional francês, psiquiatria tradicional, e muitos deles psiquiatria de setor em outros tantos, né, havia modelos mistos na França de 45 até 64, quando a psiquiatria de setor foi oficialmente adotada, como eu disse, como política oficial de saúde mental na França, e é até hoje. Eles criaram, então, o pessoal da psicoterapia institucional de segunda geração, uma clínica própria, que batizaram de Laborde, a borda, e que existe até hoje. Ou seja, diferentemente do que muitos de nós podemos pensar, o modelo de transformação da instituição psiquiátrica preconizado pela reforma do Basaglia, a reforma italiana, chamada psiquiatria democrática, ela não é universal, não é um modelo universal. E na França, logo ali do lado da Itália, por exemplo, jamais vigorou de fato. Eles criaram um modelo próprio, peculiar, que é a psiquiatria de setor, e enquanto isso, foi consentido que um modelo alternativo e mais avançado, digamos assim, continuasse a existisse par e passo com a psiquiatria oficial, que desde 64 passou a ser a psiquiatria de setor. Então, Laborde existe até hoje e funciona de acordo com os pressupostos da psicoterapia institucional, dentre os quais o fato de que o hospício necessariamente não precisa acabar, o hospital psiquiátrico, melhor dizendo, não precisa acabar. Ele tem que sim ser melhorado, se tornar mais hospitaleiro, tem que oferecer possibilidade de estudo, de trabalho, de convivência social, de uma liberdade para os seus moradores, mas seria, sobretudo, um lugar de acolhimento, um lugar de escuta, um lugar de tratamento e, eventualmente, até de reinserção social plena para os seus usuários. Ora, esse modelo é um modelo muito contrastante com o da reforma psiquiátrica italiana, porque a psicoterapia institucional da segunda geração, de certa forma, enfatiza o valor do hospital psiquiátrico quando o melhora, quando dá uma guaribada nele. Então, a psicoterapia institucional é um movimento de transformação da psiquiatria que foi poderosamente criticado pela reforma psiquiátrica do Basaglia. Uma outra novidade que existe na segunda geração da psicoterapia institucional, a partir de 52, como eu falei, foi o surgimento das primeiras medicações psiquiátricas, carbamazepina, haloperidol, e acreditem que faz toda a diferença do mundo você contar no trato com pacientes psiquiátricos com medicação ou não ter medicação. Essa é toda a diferença, muitas vezes é toda a diferença mesmo que pode existir, até para você tirar esse camarada do hospital psiquiátrico, né? Ele tem que estar suficientemente sustentável, né? Equilibrado psiquicamente. E às vezes só com medicação, muitas vezes só com medicação. Por outro lado, havia surgido no cenário da psicanálise, na França também, o ensino do Lacan. O Lacan, desde o final dos anos 40, começo dos anos 50, começou a difundir o seu ensino, que paulatinamente se tornou hegemônico, e o Lacan e a psicanálise vão ser
vai se tornar uma ferramenta muito importante no cenário da psicoterapia institucional da segunda geração, já que, como eu salientei para vocês no vídeo anterior, na primeira geração da psicoterapia institucional não havia psicanálise. Eles não contavam com nenhum psicanalista lá, e por outro lado, a psicanálise, para eles que eram militantes de esquerda, era considerado um saber reacionário politicamente, um saber burguês, tá? Já na segunda geração, a ideia é outra. O Lacan, que é francês, e que promete fazer uma renovação completa na psicanálise de cabo a rabo, que ele realmente fez, tem como uma das suas frases icônicas, um dos seus slogans mais conhecidos, a seguinte frase: o psicanalista não deve recuar diante da psicose. Então vejam que eles tinham uma instituição relativamente aberta para lidar com doentes mentais, eles tinham medicação psiquiátrica na segunda geração e tinham uma psicanálise renovada pelo Lacan que prometia encontrar não só uma explicação plausível de ordem psíquica para as doenças mentais, no caso específico a psicose, como também uma forma de escuta para esses sujeitos. Então a psicoterapia institucional da segunda geração, que contou, como salientei num vídeo anterior, com a participação do Guattari, que depois criaria também a análise institucional e posteriormente a esquizoanálise, foi um movimento, né, até hoje é uma iniciativa, porque existe até hoje, no qual essa clínica Laborde procurou ser transformada numa espécie assim de laboratório de transformações da instituição psiquiátrica, unindo psiquiatria, psicanálise e política, porque eles entendiam também que havia necessariamente razões de ordem política para que os loucos fossem tratados de uma forma, ou da forma como eles sempre haviam sido tratados pela psiquiatria tradicional. E que mesmo as propostas de renovação da psiquiatria, como por exemplo na própria França, a psiquiatria de setor, não seriam capazes de dar conta de oferecer para os pacientes psiquiátricos tudo aquilo que eles precisariam ter no sentido de que se tornassem sujeitos devidamente bem cuidados, escutados, né, sujeitos que eles eram, já que o ensino do Lacan é muito importante aí, e tivessem algum tipo de possibilidade efetiva de reinserção social através do hospital psiquiátrico. Mas vejam, tanto para o pessoal da psicoterapia institucional da primeira geração, quanto para o pessoal da segunda geração, não existe a ideia absolutamente de acabar com o hospital psiquiátrico. Incrivelmente, para os nossos olhos, eles acreditavam que o hospital psiquiátrico tinha sim uma função social. O hospital psiquiátrico era bom e não precisaria ser extinto, mas sim reformado, melhorado, tá? Então, essa é uma característica muito importante da psicoterapia institucional, seja da primeira, seja da segunda geração. E para finalizar, eu diria que a via preferencial de intervenção da psicoterapia institucional com relação aos pacientes, seja na primeira, seja na segunda geração desse movimento, dessa vertente do movimento institucionalista, é o que eles chamavam de institucionalização dos pacientes. Essa palavra hoje em dia, nós sabemos, ela tem uma conotação pejorativa, né? uma conotação ruim. Tudo que a reforma psiquiátrica quer, a italiana, a brasileira, é promover a desinstitucionalização do doente mental.
Não apenas tão somente no sentido de retirá-lo de dentro dos hospitais psiquiátricos, mas no sentido mais avançado, mais ousado, bem mais difícil de alcançar, mas que vem sendo perseguido, de fazer com que a sociedade como um todo aceite esta diferença tão radical, né, como aparentemente é ou são os doentes mentais. Então, ao invés de você criar uma instituição que seja compreensiva, que seja acolhedora, ou que seja simplesmente um lugar de exílio para esses sujeitos, a ideia é, aos poucos, transformar a sociedade, transformar a nossa mentalidade sobre os doentes mentais, de tal modo que um dia os pacientes psiquiátricos, os psicóticos, possam ser cidadãos como todos os outros. Então, nesse sentido, para a reforma psiquiátrica, o termo institucionalização é algo do capeta, é algo que tem que ser combatido. Mas para o movimento da psicoterapia institucional, seja da primeira, seja da segunda geração, a institucionalização é boa porque significava colocar os pacientes para trabalhar dentro da instituição, ou seja, institucionalização se traduzia para eles numa participação efetiva dos pacientes no cotidiano institucional. E eu falava sobre a primeira geração da psicoterapia institucional no vídeo anterior. Os pacientes trabalhavam, os pacientes lavavam, passavam, cozinhavam, cuidavam de outros pacientes. Enfim, eles eram como que residentes do hospital e não propriamente internos, né? Nisso consistia a institucionalização e ela tinha um valor positivo, um valor bacana para a psicoterapia institucional, porque através disto, eles acreditavam, é que os pacientes podiam melhorar, tá? Tendo acesso a essa liberdade maior, tendo acesso a fazer do hospital a sua casa, tendo acesso à possibilidade de trabalhar, eles poderiam ser recuperados. Então, esqueçam a ideia de que para a psicoterapia institucional, seja de primeira, seja de segunda geração, o hospital psiquiátrico necessariamente precise ser destruído. Ao contrário, ele tem que ser melhorado, reformado. E essa vai ser uma das razões pela qual este movimento pioneiro da psicoterapia institucional posteriormente foi tão severamente criticado pela reforma psiquiátrica italiana, por exemplo, mas por outros movimentos que visaram a transformação da instituição psiquiátrica, como a gente talvez consiga ver futuramente. Tá ok?